sintonizado no PillCast, o seu áudio da cultura pop, com muita opinião, review e bate-papo. Hoje iremos comentar sobre um assunto mega especial. E para falar sobre esse assunto mega especial, nada melhor do que convidados mega especiais. Hoje trouxe eles, que vieram de outro milênio, para comentar sobre este assunto que ultrapassa barreiras, vai pro passado e agora no presente com a Netflix. Iremos falar de The Witcher e para discutir, para papear esse assunto comigo, trouxe ele, Lorde e Pato. E aí, meus queridos, este é o momento do podcast onde eu pergunto como é que vocês estão e a gente finge que não se falou até o momento. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Sucinto, de poucas palavras, né? Vamos lá, Pato, você agora. Tô muito bem, muito obrigado por perguntar, achei muito gentil da sua parte. E vamos lá, vamos falar sobre bruxarias e monstros. Bruxarias, monstros e a delícia do Henry Cavill. Princess Cirilla is your destiny. I can't protect her. If you dismiss it, Geralt! You will unleash true calamity upon us all. I'll take that chance. Lembrando que este era o momento onde estaremos fazendo a leitura dos comentários ou e-mails, mas como não teve nenhum ainda sendo enviado, porque vocês que me ouvem são ouvintes ausentes, estaremos indo direto para o assunto, mas é sempre bom lembrar, vocês já sabem de toda a ladainha, entra aqui na descrição, pois aqui contém todos os links para as redes sociais. E se você estiver nos ouvindo pelo Anchor, você também consegue estar mandando uma mensagem de voz, comentando sobre este episódio, nos mandando perguntas, ou seja lá o que você quiser mandar. Também é sempre bom lembrar que se você quiser mandar as suas sugestões, pode mandar para o nosso e-mail profissional, que é geekzandobs@gmail.com. Agora, sem mais delongas, bora falar sobre The Witcher. Aí, guys, eu no momento vou servir pra vocês como o telespectador que não faz a menor ideia do que é The Witcher. Eu joguei o The Witcher 3 Wild Hunt muito por causa do Lorde que me apresentou esse universo e eu fiquei apaixonado logo de cara. E ele sempre me falou muito bem de The Witcher, então basicamente as perguntas que eu farei aqui são as perguntas que o público de casa poderia falar. Tô bastante ansioso com a série da Netflix, sou fã de carteirinha do Henry Cavill, mas eu acho que vocês podem dar um background aí do que se trata essa série, da história dela. E aí eu não sei quem vai querer começar falando aí, se vai ser o Pato ou o Lorde, vocês decidem entre si. Aí faz Janken Pô e começa. Pode falar, Pato. Vamos decidir. Primeiro a gente vai falar sobre jogo, sobre livro, como que vai ser? Vamos começar do início. Como diria a Jack, vamos por partes. Do início, o The Witcher ele se originou dos livros, né? Que inclusive até deixei aqui o nome pra algum corajoso falar aí. É o Andrzej Sapkowski. Nossa, é louco. Eu não falei que os caras veio... Nunca que eu vou acertar esse nome. Eu falo falando... sapão e já era. André para os mais íntimos. Vamos chamar ele de Andrezinho, que aí todo mundo já vai saber de quem nós tá falando. Esse cara aí fez uma história incrível, ele é polonês, né? Isso, é um escritor polonês. Ele é considerado como o George Martin da Polônia. Ó, tá vendo? Já é alguma coisa. Quem não sabe quem é George Martin, por favor, se retire do podcast, né? Já tá errado, já começou errado. Esse cara aí, o Andrezinho, ele que é o escritor dos livros, são quantos livros, Pato? São 9 livros. E um dos livros é dividido em 2 partes. O penúltimo livro é dividido em 2 partes. Ok. E, bom, ele escreveu esse livro na década de 90 para os anos 2000. O primeiro livro, acho que é de 90 e alguma coisa, não vou lembrar. E uma coisa muito legal dos livros dele é que ele não é muito cronológico. Tipo, o tipo de narrativa que o Andrezinho colocou nos livros dele é uma narrativa que são vários contos. E esses contos, eles não necessariamente estão em ordem. Então, tipo, não tem uma ordem cronológica de qual conto vem antes de qual. Ele vai contando várias histórias das aventuras do Geraldo, vai dizendo o que aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí uma coisa que é legal é que, tipo, entre os capítulos, entre os contos, tem uns interlúdios. E aí nesses interlúdios você vai sacando mais ou menos a cronologia, o que acontece antes do que. Então, tipo,
nisso, às vezes é só uma conversa. Esses interlúdios são capítulos bem curtinhos. Então, geralmente é só uma conversa do Geralt com alguém, ou só uma descrição de alguma coisa, e aí ele já passa pro próximo conto. Então, é uma narrativa muito leve de ler, tá ligado? De repente, às vezes você não tá afim de sentar e ficar 4 horas lendo o livro. Mano, meia horinha você termina um conto foda. Tem uns contos que dá vontade de chorar. O cara escreve de uma maneira muito boa, é muito gostoso de ler, tá ligado? É uma narrativa que você fica muito absorto, você não quer parar de ler. E são muito bem escritos, são muito bons, tudo muito imaginativo, é muito gostoso de ler. E é isso. É muito divertido. E ele vai contando a história do Geralt, como é que ele vai conhecendo as pessoas, como ele conhece o Jaskier, que nos jogos é o Dandelion, como é que ele conhece a Yennefer, como ele conhece a Triss, Todos como ele os personagens. toda a galera que a gente conhece talvez um pouco mais, que a galera conhece mais pelos jogos, ele vai conhecendo e, cara, eu quero muito que a série seja isso, seja o Geralt conhecendo a galera, conhecendo os personagens, e pelo que eu entendi, a série vai focar bastante na Cirilla, que é a Ciri. E eu quero muito que eles façam jus ao livro, porque o jeito que ele conhece a Ciri, o jeito que ele ganha a Ciri, na real, fica aí um little spoiler, é muito foda. E aí, Lorde? E aí, só off-topic, a gente vai mandar uns spoilers aí? Como é que vai ser? De livro? Então, Coisas? eu acho que sim, né? Porque, querendo ou não, vai ter aí a... Não sei, o que vocês acham? Vai ficar por vocês. Eu acho que do livro pode falar. A série, assim, jogo é algo independente. Ainda que ela seja baseada no. Uhum. Não tem problema a gente falar spoiler, porque quem tá ouvindo já pode ter lido os livros, Sim, sim. entendeu? Como E eu, no talvez caso, quem né? vai assistir quem vai assistir a série, provavelmente tá pouco se fudendo pros livros também. Né? Eu, por exemplo, eu sou muito preguiçoso de ler, cara. Eu até tenho baixado todos os livros, mas não li nenhum. Por pura preguiça. Eu sou preguiçoso demais pra ler. Mas os jogos você jogou todos. Sim. Então, a gente pode, acho que, dar spoiler dos... Ah, não tem como a gente dar spoiler da série, porque a gente não viu ainda, né? Exatamente. Então eu acho que é livre, cara. O spoiler Legal. sim. Maneiro. Spoilers, então a partir de agora, saibam que iremos falar com tudo abertamente, vai ter spoilers sobre o livro e sobre o jogo. Então se você não quiser ouvir, porque sei lá, pode estragar a sua experiência, fica por sua conta e risco, né? Ô Lorde, referente ao comentário do Pato, você tem algo a acrescentar nessa introdução? Não, nada. Ele foi bem fundamentalista na informação. É isso mesmo. Ok. Não tenho nada a acrescentar, não, em relação aos livros. Beleza. Só pra dar uma pequena pincelada aqui no que o Pato falou e alguma correção, porque eu tô com algumas abas abertas aqui no navegador. Foi publicado originalmente em 1986, então, o conto de Sapkowski, né, o do Andrezinho. E ele era batizado apenas de... Eu não vou saber falar, gente, pelo amor de Deus. É Weedsman, um negócio assim. Ou O Bruxo traduzindo. E ele trazia meio que uma ambientação um pouco mais cínica, até mesmo pé no chão, do que os livros do Tolkien, por exemplo. Era um mundo medieval, como qualquer outro, mas repleto de humanos traiçoeiros e movido em função de seus próprios interesses. Aí tinha as criaturas, obviamente, e todas elas eram inspiradas pelo rico folclore eslavo. Sim. Então, um fato interessante para falar do Andrezinho Sapão, ele sempre leu bastante, todo escritor, mas com ele o seguinte, falou assim, nossa, todos os países têm um folclore seu, um livro sobre seu folclore, assim como o Tolkien, o Senhor dos Anéis. Então ele procurou adaptar do folclore do país dele esses livros em cima do folclore. E um fato interessante que ele conseguiu, né? Hoje ele tem um espaço mundialmente, tá todo mundo curtindo as histórias do país do Andrezinho. Então, assim, eu pessoalmente não acho o Andrezinho uma pessoa amável. Ele não me parece ser amável. Nem um Mas, mas o fato, assim, dele ter tido um sonho pessoal, ele acabou conquistando, né? Então, acho que a gente não precisa ser igual a Andrezinho, mas pelo menos se espelhar na realização dos sonhos dele, né? Isso é um fato bem interessante que eu queria mencionar sobre ele. Caraca, eu fiquei boiando aqui quando você falou porque ele não é uma pessoa boa, como assim?
Tem muitos comentários, a gente pode falar disso mais pra frente, mas Tá. ele é um cara que ele é meio difícil e ele não é um cara muito seguro de si. Tem uma história de que o autor da série de livros Metrô, que até virou jogo, Metrô 2033, até saiu um esse ano, ou ano passado, Que é russo, né? que é russo, esse cara aí odeia o Andrezinho, porque ele fala que o Andrezinho é um arrombado, quer dizer, não sei se pode falar a palavra. Ele fala que o Andrezinho é uma pessoa muito desagradável, que é um cara muito ingrato, porque rolou umas tretas quando ele foi vender os direitos dos livros para a CDPR, que é a CD Projekt Red, que ele vendeu por um preço único e ele não pediu uma parte nos ganhos, porque ele não confiou que isso ia estourar, que ia ser uma coisa da hora. E então ele pediu uma bolada na hora e não pediu mais nada. E aí virou um sucesso o bagulho, ele tomou no cu. E aí virou um sucesso inacreditável. E aí o cara ficou tipo, beleza. Só que a mulher dele ficou em cima dele e aí parece que ele quis processar a CDPR pra ele poder ter uma parte dos lucros e tudo mais. Nossa. Então... Isso foi filho da putagem, diga-se de passagem. Sim. Então, o próprio autor do Metrô, tem uns tempos atrás aí, falou que ele era um velho ingrato e que ele era um babacão. Umas paradas assim, tá ligado? Então ele não é a pessoa mais maneira do mundo, mas sim, é legal. E uma coisa legal sobre o lance que o Lorde estava falando sobre folclore, é que é muito interessante a gente ver como muitos contos, que são muito da nossa cultura popular, eles aparecem em muitas outras culturas. Então, uma coisa muito legal dos livros é que tem muitos contos que, se você dá uma prestada de atenção, você vai ver que a gente conhece esses contos, que eles são filmes da Disney, que eles são coisas que a gente vê por aí. Então, por exemplo, tem um conto que é o conto de um cara que foi amaldiçoado. E aí ele era um cara que ele era muito rico e ele tinha um castelo, uma mansão que era mágica. E esse cara ele foi amaldiçoado e ele virou um monstro com uma cara de meio de javali, uma parada assim. E já de cara eu falei, mano, isso aqui é a Bela e a Fera, tá ligado? A Bela e a Fera, sim. E aí, tipo, você vai vendo as diferenças, tá ligado? E aí o Geralt, ele é um caçador de monstros, então ele vai lá pra esse castelo, a galera fala que tem um monstro à solta que tá matando a galera naquela região. E aí ele vai lá e aí ele conversar com esse monstro e tudo mais. Aí esse cara conta a história dele, ele conta que ele é muito rico, mas ele não pode sair do castelo dele. Ele tem uma maldição que ele não pode ficar muito tempo fora do castelo, da mansão dele, senão não lembro se ele morre ou o que acontece. E aí, então ele tem que ficar lá. E ele é rico pra caralho, a mansão dele tem um monte de coisa. Então, os pais... Os caras queriam matar ele só pra roubar a riqueza dele. Não, nada, na real é uma parada muito mais absurda. A galera que tava em volta, os chefes de família levavam as filhas deles pra lá, as filhas passavam um tempo com esse cara, com esse monstro, o monstro ia lá, dava umas bimbadas, não sei o que e tudo mais, e aí ele dava presente, dava riqueza pros caras e tudo mais, e isso acontecia direto, tá ligado? Nossa. E aí até que teve uma mina que chegou lá, e aí ele se apaixonou por ela se apaixonou por ele, e eles ficaram muito juntos, e aí ela nunca mais quis voltar e tudo mais. E aí tem uma parada sobre essa mina que é meio bizarra, meio misteriosa, e eu não vou falar mais nada porque, mano, esse conto vale muito a pena ler, que é muito da hora. Caraca. Mas, mano, é muito legal. Fiquei interessado em ler, mano. Mano, é muito divertido, porque você vai vendo isso, você vai lendo. Tem um outro conto que é o da Branca de Neve, que é, inclusive, esse conto que é o equivalente da Branca de Neve, é o que dá pro Geralt o apelido de Carniceiro de Blaviken, porque esse conto acontece em Blaviken, que é uma cidade lá do universo do The Witcher. Então, é uma mina que ela foi morar com caras que eram anões, e era uma mina que ela tinha um passado muito fodido. Então, mano, é muito divertido você ver esses contos que são muito da cultura mundial, e você vê adaptado pro país dele. Adaptado pro país dele, pro folclore dele, e você vê o Geralt, que é a figura de interação entre isso, participando de tudo isso, tá ligado? Sim. É muito divertido você ver tudo isso. O Geralt, ele vai servir pro espectador como se fosse aquele personagem que tá no universo e que a gente vai conhecer o universo através dele, né?
Basicamente. Você tava falando, Como se Lorde, eu fosse te os cortei. olhos do espectador, né? Então, uma coisa interessante sobre esses contos, tanto dos livros e dos jogos, é que assim, como o Pato falou mesmo, você vai conseguir ver a referência, né? Qual história está se baseando. Por exemplo, os contos de fadas, tanto nos livros quanto nos jogos, é uma espécie de sátira, né? Uma espécie de, como eu posso dizer, uma Alegoria? contrapartida. Uma releitura, né? Não é bem uma releitura porque tem uma sátira, né? Então é como se Sim. fosse. Uma paródia. Não, não diria paródia. A palavra que eu quero chegar como se chama quando a gente não gosta de alguma coisa na política e vai pra rua? É protesto. É como se fosse algumas coisas lembram protesto, Ok. entendeu? É bem interessante, porque nos jogos mesmo, até quando você precisa pegar uma simples panela para uma velha, no jogo faz um contexto assim tão importante, dá tanta importância para uma panela velha enferrujada, que é bem interessante assim você acompanhar todo o contexto, sabe? E o legal também é que o pessoal que fez o jogo do The Witcher conseguiram colocar novas histórias, não necessariamente as do livro, mas com o mesmo tipo de narrativa, igual o Pato falou. É muito semelhante à história que o Pato disse com as histórias que se seguem no jogo. Sim. Então, assim, é tudo um complemento. Se você tem conhecimento do livro e conseguiu participar das histórias do jogo, é um complemento bem fascinante. A Project Red conseguiu colocar com muita fidelidade a forma como é contada as histórias do Andrezinho. É como se o jogo fosse uma DLC do livro. É uma expansão, né, cara? Aham. Eu acredito que o filme ele vai vir para somar tudo isso, né? E Tomara. eu quero muito que dê certo pelo seguinte, eu quero comprar bonecos do The Witcher. Eu quero que saia mais jogos do The Witcher. Sim. Então, Eu assim, quero comprar uma espada de prata, cara. Você não tá ligado? não duvido nada que venha a sair, cara, porque na cultura pop é assim, você precisa criar um herói para vender produtos dele. Estamos no mundo Entendeu? capitalista. Sim, sim. Você Totalmente. acha que Se o não rolar Baby Yoda dinheiro, foi criado pela história ou pra fazer boneco? Pra fazer boneco, com certeza, né? e Mas a gente não sabe nada de Baby Yoda porque não tem Disney Plus no Brasil. Ah, mas tem um não negócio precisa. chamado Torrent Plan. né? We got him! FBI, open the door! Ai, ai. Mas isso é real. A gente precisa de uma mídia que seja muito mais acessível. Porque, querendo ou não, livros são uma mídia que não são tão acessível hoje em dia. Não é todo mundo que curte ler, por exemplo. E os jogos Eu sou um deles. também. E os jogos também é uma coisa que acaba sendo também um pouco nichado, porque você precisa ter o videogame e você precisa ter o jogo. E os jogos mais antigos do The Witcher eles já são um pouco datados. Eu joguei um pouco do The Witcher 2 e eu achei ele muito bom. Maravilhoso. Porque ele não é tão datado, mas o The Witcher 1 eu não consegui jogar, só consegui assistir gameplay Não, porque. The Witcher 1 é difícil, cara. Eu sinceramente, do quão falaram da dificuldade do primeiro jogo, eu me surpreendi de ter conseguido ter zerado o jogo sem dificuldade. Pelo menos, talvez, pelo fato que eu estava esperando que a dificuldade ia ser tão alta que eu achei fácil. Mas pelo que o pessoal falou, eu acho assim, que o primeiro jogo ele tem mais uma dificuldade mecânica, sabe? Total. Entendeu? Mecânica. Mas assim, eu sou old school, né? Sou velho pra caralho. Então, assim, quem passou Mario passa The Witcher fácil. Aquele único momento que a pessoa fala que ser velho é com positivismo, né? Com algo bom. É que pra mim muitos anos de aconteceu. experiência jogando videogame, né? É, né, mano? É que pra mim aconteceu um efeito muito parecido do que aconteceu quando eu fui jogar Assassin's Creed. Porque quando eu fui jogar Assassin's Creed, o primeiro Assassin's Creed que eu joguei foi o 3. Que foi o primeiro Assassin's Creed que mudou a mecânica pra caramba e tudo mais. E aí quando eu fui depois jogar você foi jogar o primeiro... 2. Não, quando eu fui jogar o 2 ainda tranquilo, mas quando eu fui jogar o primeiro eu senti muita dificuldade. Então ruim. aconteceu algo parecido. O primeiro The Witcher que eu joguei foi o 3. Na verdade, o primeiro The Witcher que eu joguei foi o 2. E depois eu joguei o 3, aí depois eu fui tentar jogar o 1. Nossa. E, cara,
muito difícil, porque é o que o Lorde falou. Mecanicamente, ele é um jogo muito antigo, muito ultrapassado. Então, ele é um jogo muito bom. A essência dele, a essência do jogo que a DC, que a CD Projekt Red quis colocar desde o começo, tá desde o primeiro jogo. Então é um jogo com muita história, é um jogo com muita riqueza de detalhes, é um jogo que você realmente imerge no universo do jogo, tá ligado? Só que mecanicamente é um jogo muito difícil, é um jogo muito travado, é um jogo muito complexo. O The Witcher 3 ainda é um jogo complexo, você tem que usar óleo, tem que usar poção, tem o óleo para cada monstro diferente, tem a espada que dá não sei quanto a mais de isso, daquilo, e tem as runas e não sei o que, ainda é um jogo bem complexo. Não é um jogo pra qualquer um, né? Aquele jogador do hack and slash vai tentar jogar The Witcher achando que é um hack and slash, não vai conseguir. Não, quem quer jogar um hack and slash meio Devil May Cry, que você só bate, vai penar um pouco, porque, mano, faz muita diferença. Você pegar uma espada de aço e tentar matar um monstro, você consegue, depois de 5 horas. Aí você pega uma espada de prata, você dá 2 tapas no monstro, o monstro morre. Então tem muita diferença de... Você tem que sentar e falar, mano, vou jogar esse jogo. E aí você tem que aprender a jogar o jogo. Mas o Witcher 3, o segredo é assim, você perder mais tempo com a mecânica dele, né? Logo no começo você consegue aprender bem mecânicas. O segundo passo é você ler. Que é essa parte que, pra quem não gosta de ler, vai pegar um pouco, porque você só tem acesso às dicas de como matar determinado monstro, ou espécie de monstro, ou chefe, depois que você briga um pouquinho com ele, entendeu? Você mata o minion dele, aí você tem acesso ao livro dos monstros, que te dá uma dica contra aquele monstro, o tipo de material, o tipo de óleo, que poção que é mais eficaz, que magia que é mais eficaz para aquele monstro. Ou então você até... aprendendo esse básico, você passa bem The Witcher. Tá certo que eu sou viciado, mas eu no nível 10, por exemplo, eu ficava brincando com o chefão de nível 50, com a caveirinha vermelha em cima dele, até matar. Mas assim, é porque eu já sou muito viciado. Mas o fato assim, de você aprender a mecânicas, aprender a esquivar, aprender a bater, usar poção e óleo, você tira de letra. Mas eu acho que é como qualquer jogo, né? Você platinou, não platinou The Witcher 3, ô Lorde? Cara, eu não platinei pelo seguinte. A última DLC eu me privei de jogar pra ter o que jogar um dia de The Witcher. Entendi. A Wine and Blood, né? Wine and Blood. Isso. Que dá mais 60 horas de jogo, né, o bagulho? Não, é absurdo. Eu me privei porque falei assim, não, eu quero jogar alguma novidade de The Witcher, então eu vou parar por aqui. Então, mas quantas vezes você zerou o jogo normal do The Witcher? The Witcher 2 eu zerei umas 4 vezes, porque o Witcher 2, o que é legal é que você tem 2 caminhos para fazer. Você pode fazer o primeiro caminho, tomando algumas decisões, fazendo o segundo caminho, tomando algumas decisões, mas eu queria ver o que acontecia tomando decisões erradas, então eu joguei umas 4 vezes. O Witcher 2, eu acho que para quem nunca jogou nenhum Witcher, o Witcher 2 é uma torta de maçã muito doce, cara, é muito bom. A perfeita porta de entrada para esse universo. Nossa, porque ele não é um jogo difícil que nem o Witcher 3, tem boas histórias, são histórias assim, quando você zera a primeira vez, você já tá louco pra começar de novo e fazer outro caminho, entendeu? O Witcher até 3, o próprio The Witcher 3, ele tem uma parada assim, né? Tem uma hora lá do jogo que você tem que tomar uma decisão. Você tem algumas escolhas que você pode fazer que tem resultados diferentes, é bem legal. Só que assim, o Witcher 3 ele não impacta tanto quanto um 2, porque o 2 você toma um caminho que você não tem retorno. Entendeu? Eles quiseram fazer uma coisa mais light no 3, então você toma algumas escolhas, mas elas não influenciam muito. Elas influenciam, tipo, às vezes algum item que você vai deixar de pegar, alguma coisa que vai acontecer um pouquinho diferente. Não, mas se eu não me engano tem aquela missão lá que você tem que escolher entre sacrificar as crianças ou salvar ela, dependendo do que você escolhe, muda o final do jogo. Mas é uma missão só. Ela não interfere num caminho que você faz. Por exemplo, entendeu? No Witcher 2, você chega no meio do jogo, você tem que escolher entre 2 caminhos. O resto do jogo... É igual aquele Infamous. O Infamous eu não joguei, mas... Tem o Infamous. O primeiro BioShock também tem umas coisas diferentes que... Isso. Quando você salva ou mata aquelas menininhas...
Mas se você entender que o Witcher 2 é como se fosse um Y, imagina um Y na sua frente. Até o meio do caminho você vai ter que escolher ou a primeira perninha ou a segunda perninha. É isso. Então, para você ter 100% do conteúdo do jogo, você vai ter que jogar 2 vezes. Escolher Entendeu? no caminho da esquerda ou da direita, entendeu? Já o Witcher 3 tem decisões nas fases, né? nas Nas missões, né? que você faz. Isso. As missões têm 2 escolhas. E o que é interessante no The Witcher 3, nem sempre essas 2 escolhas que você tem são as melhores escolhas a se fazer. Não. Então, assim, Isso Às é vezes muito não maneiro. fazer nada é o melhor. Cara, uma coisa que eu As- achei muito da hora, e que isso é muito legal, porque isso enriquece muito o jogo, é que muitas vezes você tem uns desafios que são muito mais morais do que de habilidade, tá Perfeitamente. ligado? Então Perfeitamente. tem muita São- muitas missões, tipo, a grande maioria das missões, você geralmente tem 2 caminhos pra tentar resolver elas. Ou pelo diálogo ou pela violência. Se você quiser dar porrada em todo mundo, matar todo mundo e resolver, beleza, você pode. Se você quiser conversar com a galera, tentar negociar, tentar usar a lábia, também funciona. E eu acho isso muito divertido, tá ligado? Mas Você pra ter usar a toda essa lábia tem que ter riqueza. aquilo lá, né? Speech. Não, na verdade não é o speech, é porque o Geralt ele usa os É a sinais. magia. É, eu tô Então ligado. ele usa o poder É Jedi o dele. Igni? Qual que é o... É o Ard. Ard, isso. É Igni, Axi, Ard, Yarden e tem mais um que eu tô esquecendo. E é um com G. É, Ard, onda telecinética que empurra tal. Aí tem o Igni que incendeia. O Yrden, armadilha que imobiliza inimigos. O Queen, que protege contra danos físicos. Axe, causa confusão mental em certos casos. Tem um outro aqui que é Heliotrope, protege contra feitiços. E o Somni, usado para colocar alvo para dormir. É, esses 2 últimos só tem nos livros. E ele né? usa de maneira tipo muito esporádica. Eu acho que eu vi Entendeu? ele usando uma vez um desses que era. Os que ele mais usa, que são os que tem no jogo, é o Quen, que é o escudo mágico, que ele coloca um escudo nele, e aí o próximo ataque que você toma, explode o escudo. Tem o Igni, que é o poder de fogo, que ele joga uma rajada de fogo. Tem o Ard, que é o poder de vento, que ele joga uma rajada de vento, ou uma rajada telecinética. Tem o funciona como Yrden, se fosse a força do Jedi. isso. Tem o Yrden, que é uma armadilha mágica que chão, e é uma armadilha que ela não serve só pra prender, mas ela serve também pra tornar alguns monstros etéreos. Porque o Geralt ele luta muito contra espectros e fantasmas. Sim, eu lembro que eu me matei pra matar uma mulher do poço lá, uma fantasma. É, Que eu então. tinha que ficar usando esse bagulho pra prender ela e bater Isso. nela. Porque alguns monstros eles não são etéreos, então não adianta você bater neles. E aí os monstros se tornam etéreos numa área e você pode descer a lenha neles. Sim. E tem o Axi, que é uma parada que é um poder mental que ele consegue usar tanto em qualquer ser vivo. Então que é muito da hora. Tem uma parada que eu acho muito foda do jogo, que é um detalhe muito pequeno. Mas, tipo, quando você tá com o Roach, Acalmar o cavalo. exatamente, quando você tá Muito com o foda. Roach, que é o. Como que é? Carpeado. O carpeado. E você tá Carpeado! E você tá perto de um monstro, o carpeado começa a ficar agitado. E aí, se você usa o Axe nele, ele fica calmo de novo e você consegue continuar Sim. andando de Porque boa. se o cavalo ficar muito agitado, ele acaba dando aquele... como Ele fala? te dá uma. Ele te ejeta. Isso, exatamente. Derruba do cavalo. E, mano, aí você para pra pensar, né? A gente falou todas essas mecânicas. Imagina pra você jogar, saber quando usar, só o lance dos sinais. Saber quando usar na hora certa, porque às vezes você tá no meio da batalha de cavalo, o cavalo te joga pra fora, sai correndo e você não... Porque você não usou a magia que é mó besta, tá ligado? Tipo, então Não. é muito complexo, tá ligado? E é uma coisa que faz toda a diferença. E, por exemplo, tem esse lance do Yrden para os espectros, que são os bichos que são etéreos. Tem o lance de quando você tá lutando contra algum inimigo que voa, se você usa o Ward, que é a magia telecinética, você derruba eles. E se você tá lutando contra algum inimigo que voa, que tem pena, se você usa o Igni, dá o mesmo efeito do Ward. Então, tipo, isso é muito da hora, você conseguir ter essa peculiaridade de cada magia dele. É bem o que o Lorde falou, que o principal mesmo é manjar das mecânicas. Sim, e uma coisa que eu não sei no 2, porque eu joguei pouco, mas no 3, é uma coisa que eu acho muito da hora, é que você tem como fazer builds diferentes pro Geralt. Então você pode fazer umas builds mais focadas em sinais, que vão deixar você um usuário de magia mais forte. Você pode fazer uma build mais focada em combate, e aí você vai ser um cara que bate mais. Você pode fazer uma build focada em herbalismo, então os seus olhos, as suas poções vão ser mais fortes. Então o The Witcher 3 é um jogo que ele é muito complexo, mas ele é muito gostoso de você aprender, de você jogar, de você explorar.
Fora as complexo histórias, e né? completo, né? Não, é Exatamente. legal que o Lorde falou, de fato, o lance das histórias é muito louco, né? Porque qualquer side quest que você faz nunca é só uma side quest, né? Porque em Exatamente. qualquer outro jogo, a side quest é o quê? O cara fala, ó, você vai lá, você tem que ir no ponto A até o ponto B, fazer o negócio, você vai ganhar a recompensa. Já no The Witcher, não. A partir do momento que você vai trocar ideia com o cara, aí já dá o diálogo. Você pode escolher quanto você vai querer cobrar do cara. Aí o cara Muito fala, da eu não hora. tenho esse dinheiro, não sei o que, você consegue abaixar o preço. Você negocia quanto você vai ganhar do cara em cima. Às vezes você pode fazer até de graça, se você quiser. Porque o Witcher é um freelancer, né? Então ele Aham. ele vai indo de aldeia em aldeia e vai vendo qual é que é. Tipo, qual que é a treta aqui? Vocês têm algum problema com o monstro? Tem? Então demorou, vamos resolver. O que vocês juntaram aí? E Não, e uma é que nem o Lorde falou, até a missão da panela lá que você tem que pegar pra tiazinha. Olha que idiota, você tem que só pegar uma panela, mas, mano, você vai todo o background da história do bagulho da panela, você fala, mano, os caras perdeu, tipo, sei lá, várias horas só pra fazer isso, tá ligado? Mas, mano, é assim mesmo. É sempre umas paradas que, tipo, é uma coisa simples, e aí você vai jogando e vai vendo que não é. E uma coisa que o Lorde falou sobre o lance dos monstros e de você ir conhecendo o monstro, uma das paradas que eu acho mais maneira do The Witcher é, tipo, o lance da investigação. Porque, beleza, você vai lá no painel de uma vila, aí você tem um contrato, tá escrito lá, a gente tem um problema com o lobisomem. Não, geralmente tipo, eles não falam qual que é o monstro. Tem que descobrir, fala, tem um bicho que tá aí matando geral. Aí você vai lá, conversa com uma pessoa, aí ela te fala, não sei quem viu o bicho. Aí você vai lá, conversa com aquela pessoa, Uhum. aí você vai perguntando, e como que esse bicho era? Ele parecia um lobo, só que era muito grande. Tá, beleza. E tal pessoa também viu. Tal pessoa é filho do cara que morreu. E aí você vai investigando, e aí, conforme você vai investigando, o Geralt ele já vai sacando qual é o monstro, porque no The Witcher 3 ele já é bruxeiro por Aham. muito tempo. E aí aparece lá no bestiário, aí você consegue ler e ver quais são as fraquezas do monstro. Não, e Que o legal que o Lorde falou que é bem real mesmo, às vezes você, tipo, nem precisa derrotar o monstro. Só de você ter lutado uma vez com ele, ele já meio que coleta algumas informações pra que no próximo combate você já tenha mais facilidade de derrotar ele. Sim, sim, isso acontecia muito. Às vezes eu tretava com o monstro, via que não ia dar pé, aí eu fugia, e aí eu olhava o bestiário, porque ele já tava no bestiário, aí eu via qual que era e falava, beleza, então fiz tudo errado. Não pode usar Igni nesse monstro porque deixa ele mais forte, tá ligado? Aham. Tem que só ficar no Quen, usar o óleo, bater de Essa longe. mecânica, inclusive, eu vi ela copiada no Monster Hunter. Monster Hunter tem uma guilda lá que é especializada em coletar informações dos monstros que você luta. E tem um bestiário também, e as mesmas informações que tem no bestiário do Witcher. Então, Nossa. assim, não, a verdade, convenhamos que o Witcher, depois do Witcher 3, virou escola, né? Sim. É, Ele ganhou o jogo do até ano, não foi? Cara, eu não sei. ganhou, Foi Não, Game of the ganhou Year. como jogo do ano e a DLC ganhou como o melhor RPG também. É verdade, isso que eu tava tentando lembrar da DLC. A Ela tinha ganhado algum DLC. prêmio. então, eu não sei se ele jogando como jogo do ano, porque se eu não me engano. Não foi no mesmo ano do Zelda, né? Não, tô falando bosta. Não, Não, ele ganhou não, como não. jogo do ano, tá O certo. Witcher ganhou como o melhor jogo do ano. Eu não sei que ano que foi, mas ganhou como o melhor jogo Acho do que é ano. 2015, Ganhou se eu não como me melhor engano, RPG no 2016. mesmo ano. E depois, quando saiu a DLC naquele ano, a DLC sozinha ganhou como melhor RPG. Não, cara, porque a DLC é outro jogo. É muita coisa que tem na DLC. Eu fiz só a primeira, que é o Bad Blood, eu acho. Não é Bad Blood. Enfim, eu fiz É, só. eu só lembro que a primeira DLC é de uma. Acho que é alguma coisa Stone. Não me recordo. Isso, alguma coisa Stone. Deixa eu ver aqui. Mas a lore do jogo é gigantesca, né, mano? Tipo, é É muita o. coisa, velho. O último Assassin's Creed, aquele que se passa na Grécia. Quando eu peguei esse jogo, Assassin's Creed, lá que se passa na Grécia, É o Odyssey. é o Odyssey. Quando eu peguei pra jogar, cara, o jogo, pra mim, não tinha novidade nenhuma, porque era como se eu tivesse saído do jogo The Witcher e Aham. passado pra Assassin's Creed. É chupinhado, e tipo Sim. assim, eles não têm nenhuma vergonha na cara, entendeu? De chupinhar o jogo todinho. Só não tem o bestiário, mas os contratos, a forma de jogar, entendeu? As builds O são muito RPGzão, né? É muito semelhantes. igual, né, velho? Porque ele é muito E, RPG. tam- É mais de 80 horas de gameplay esse jogo aí. e eu gostei, cara. Eu gostei porque assim, o jogo, o Assassin's Creed, acabou assim me ganhando porque me deixou familiarizado com a mecânica, Aham. entendeu? E eu creio que o jogo se deu tão bem por causa disso. Mas eu tenho que bater palmas para Assassin's Creed que mesmo chupinhando,
The Witcher, eles deixaram os diálogos, a forma de filmagem, até mesmo expressões faciais e movimento corporal dos personagens está idêntico ao The Witcher. E eu falar pra você, apontei na tela, falei assim, mano, vocês são uns desgraçados, mas não é que ficou bom? É naquela, né? Os caras deu aquela leve copiada e mesmo assim conseguiu ter sua própria exclusividade, né? Não, vamos dizer assim, tem a sua identidade, mas pra quem jogou The Witcher não tem como não perceber, sabe? Sim. Só pra constar, a primeira falar. DLC chama Hearts of Stone. Isso, Heart of Stone. Que é E do aí eu joguinho só- de carta, né? Não, o jogo de carta é o Gwent, mas É o Gwent. esse Hearts of Não, Stone... mas esse Hearts of Stone... Ah, não, tô confundindo com aquele jogo, Hearthstone. Tem um Hearthstone. jogo parecido, Tem um E jogo o parecido. jogo chama Hearthstone da Blizzard. Eu confundi, Hearts foi of mal. Stone. E Só pra comentar sobre o Assassin's Creed, Ah. comigo aconteceu um pouco o efeito inverso, porque Assassin's Creed pra mim sempre foi um jogo muito de stealth, muito de assassino nas sombras. E aí quando o Assassin's Creed virou uma cópia do The Witcher, eu dei uma brochada. Começou no Origins, né? Mas eu dei uma brochada. Mas, tipo, é muito da hora você ver como virou escola, né? Porque Virou o The mesmo. Witcher é um jogo que ele é muito completo, ele é complexo, ele é completo, e ele é muito bom. Então, cara, tem que copiar mesmo. O que é bom a gente tem que copiar. Mas é Se a naquela, fórmula muita funciona. coisa de The Witcher 3 eles também copiaram de Skyrim, hein? Ah, mais ou Não. menos, cara. Não. Eu acho que não. Porque Eu o- acho que no lance de você fazer as builds, esses lances de aumentar, o RPG em si é muito parecido, pelo menos pra mim. Cara, eu acho muito Não. diferente pelo seguinte. E eu achei também. Eu acho muito diferente pelo seguinte, aí vamos ver depois a opinião do Lloyd pra ver se ele concorda comigo. O Skyrim é um jogo muito bom, é um RPG muito completo, só que ele é muito focado no você é o personagem. Então, tipo assim, no Skyrim não existe um personagem, não existe alguém, é você. Você tá lá, você tá naquele mundo e você vai fazer tudo. Aí tanto que você escolhe o nome do personagem, você escolhe a aparência do personagem, Aham. você escolhe a classe que você quer ser. Então, Sim. tipo, você escolhe se você quer focar mais em ser mago, ou focar mais em ser um fighter, ou se você quer focar em ser um ladino. É muito pessoal a experiência de jogo. No The Witcher não, no The Witcher você é o Geralt. Você é uma pessoa que já existe, você é uma pessoa que já tem uma profissão, e tipo, você mexe em algumas coisas assim, só que, cara, você é um bruxo. Você caça monstros, essa é a sua vibe. Então você tem as suas espadas, você tem as suas magias, que são só essas, você não aprende mais. Você pode escolher como você vai jogar, você pode escolher a maneira que você joga, tá ligado? Se você vai querer jogar mais focado em combate, mais focado em magia, mais focado em herbalismo, mas tipo, a experiência é você ser o Geralt, e não você ser um aventureiro no mundo. Então por isso que eu acho que é muito diferente um jogo do outro. Tá Não, ligado? sim, a minha semelhança que eu falo é o lance de que, tipo, até a side quest tem uma história pra contar, entendeu? Ah, sim. Isso eu achei muito Sim. parecido, porque às vezes você encontra, tipo, uma casa que tá abandonada. E aí você entra nessa casa e tem um livro, tem alguma coisa, tem uma história sobre aquele lugar. E aí você depois, lá na frente do jogo, você vai conhecer alguém, e a pessoa fala, eu morava nessa casa, aconteceu isso e aquilo, e vai, tipo, meio que interligando as histórias. Isso eu acho muito parecido com The Witcher. O Skyrim eu acho um pouco mais sutil nisso, porque o Skyrim, às vezes você pega um livro do nada e esse livro tem uma história. No The Witcher, não sei por que eles resolveram fazer assim, mas sempre que você vai começar uma quest nova, ou pegar alguma coisa pra te dar uma quest nova, sempre tem um sinal no mapa. Então não é tão sutil assim, mas funciona da mesma maneira, tá ligado? Eu acho que a grande diferença entre Skyrim, quem você está querendo comparar, de Skyrim e The Witcher é o seguinte: Skyrim tem um mundo aberto explorável muito maior que The Witcher. Sim. E Skyrim também tem narrativa forte. Só que assim, a forma de contar essa narrativa, The Witcher dá um banho. Por Não, quê? sim. Por quê? Porque no Skyrim, quando você vai pegar uma quest com um cidadão, ele não tem expressão facial, ele não mexe as mãos, ele porque só é mexe a Bethesda, né? boca. Ele só mexe a boca. E se você quiser se aprofundar naquela história, você precisa ler textos e textos e textos Sim. e textos. Sim, Entendeu? The Witcher é Agora no The quase um livro interativo. O Witcher não, às vezes o Geralt, em raras missões,
ele simplesmente esboça esboça assim uma careta, esboça uma expressão corporal sem falar nada, que você já tem a sua interpretação ali na tela, entendeu? Você não precisa ler ou precisa ouvir. Até Então, mesmo ele assim, fala, né? Também, às vezes, ele faz um comentário, ele fica meio que falando sozinho e vai dando algumas dicas também sobre o negócio. sim, então assim, eu acho assim que por uma obra audiovisual, comparando Skyrim e The Witcher, meu, não é à toa que o Witcher ganhou como melhor jogo. Skyrim também. A gente tá Aham. falando de melhores jogos da sua época, Sim. cada um com a sua essência e com as suas qualidades. Agora que eu queria comentar no The Witcher, o que eu achei assim muito interessante do Witcher 3. Eu já joguei o Witcher 3 esperando que fosse um jogão, não tenho dúvida. Mas a presença da Yennefer me deixou com a sensação de que eu não conhecia nada de The Witcher. Mas para quem já leu os livros, já conhece a Yennefer. Mas a Sim, aparição da bastante. Yennefer no Witcher 3 foi tão forte que falei, mano, como é que os caras encobriram essa mulher até o terceiro jogo, sabe? Ela não Então, aparece assim, no eu acho. 2? Não, nem é mencionada, se eu A não me atriz aparece bastante no 2, né? Mas a Yennefer Não, não. atriz, e aí que tá. Eu participo dos grupos de Facebook do Witcher e, cara, é uma briga feia. O Geralt fica com a Yen ou fica com a atriz? É uma briga sem fim. Sem fim. É. Não existe assim, a maioria que é atriz ou a maioria que é Yennefer. Não, cara. É meio a meio. De que Tem time você quem é, ama Lorde? e quem odeia. Você Cara, tinha o quê? Você é time Yennefer ou você é time Triss? até o momento tentei ficar com as duas ao mesmo tempo. Eu também. Até o Eu, momento. no The Witcher 3 eu peguei as duas, mas aí tem uma hora que você tem que escolher, né? Nossa, homem é lixo mesmo, hein? Tá, eu peguei Não, as duas queriam ô, ficar comigo, eu ô, fiquei com as duas. ô Brian, acontece que não é por ser lixo, cara. Essa decisão eu tomei por ter dúvida. Você é louco, Não, velho. é Entendeu? muito legal que. Na época do The Witcher como que é? Era permitido, como que é? Casamento com mais de uma pessoa? Polimia, como que é? Poligamia. Não é É, que era é permitido. que é permitido Não, ou não. não, mas é que as meninas ficam tolas, né? Você vai ficar com ela, vai ficar comigo? E aí, qual é que vai ser? Caraca, velho. Não, Na não real, é. Tal, no The Witcher eu não peguei. eu tenho uma sugestão, uma sugestão de que por que isso acontece, porque se passa na Polônia e a Polônia foi colonizada por vikings, ouvi dizer que os vikings tinham essa ideologia, tipo, somos unidos, mas livres, cada um à sua maneira. Talvez por isso tenha esse folclore no Witcher. É, pode ser. Mas o que deixa claro, pelo menos nos jogos, é que assim, é, você pode escolher quem amar, mas você não escolhe com quem você passa o tempo. Entendeu? Então, assim, o sexo dentro do jogo ou dos livros não tem um valor tão grande quanto o amor. O amor realmente é algo assim mais profundo, né? É. É tipo assim, é tipo assim, você pode tomar meu corpo, mas não pode tomar meu coração. É bem profundo isso, pelo menos nos jogos. E uma coisa que é muito legal no jogo é que, como você é o Geralt, você acaba gerando uma empatia. Então talvez pro Lorde não tenha sido tão grande, porque ele não sabia quem era a Yennefer, mas eu sabia quem era a Yennefer. E eu ficava tipo assim, não, cara, mas a Yennefer, mas a Triss tá aqui, mas... e eu ficava com o lance de, caramba, o Geralt gosta das duas, e eu gosto das duas também. E aí o que eu faço? Aí vem uma e É, fala pra você, e aí, vamos ficar junto? Aí você tem lá as opções de diálogo, bora ou não, tô suave, e aí você faz o quê? Você fala, mano, e aí eu peguei todas. Inclusive eu peguei até uma outra feiticeira, que é a Keira Metz, que você pega no meio do terceiro jogo também. Então eu peguei as três, e tem uma coisa da hora do jogo do The Witcher, que tipo assim, o Wild Hunt, ele não é um evento. A caçada selvagem não é um evento, é uma pessoa. É uma entidade, na real. Então, tipo, a história do jogo é que a caçada selvagem tá colando e vai dar bosta. E aí você precisa ir atrás da Ciri, precisa fazer todos os rolês que precisa fazer, porque a caçada selvagem tá chegando. E aí, tipo, durante o jogo todo, você vai coletando aliados, e aí você pode pedir pra eles, fala, a caçada selvagem tá chegando. Você me ajuda a segurar essa barra que é gostar de você? Aí a galera vai lá e é aquele lance do RPG. Eu te dou uma coisa, você me dá uma coisa. Aí você faz uma coisa pela pessoa e ela fala, beleza, te ajudo.
E aí teve um determinado momento que tava as 3 feiticeiras que eu peguei no castelo pra enfrentar a porra da Caçada Selvagem. E eu fiquei, tipo, eu como jogador fiquei, tipo, um puta momento constrangedor, tá ligado? Porque tava as 3 minas que eu tinha pego lá no mesmo ambiente e eu, tipo assim, pois é, né? Com esse tempo, esse clima, como é que tá? Empato, mas eu te falo que essa situação não, ela é muito boa essa situação, mas ela não é melhor do que Mass Effect 2. Mass Mass Effect Effect 2 é o único que consegue colocar a gente nessa situação igual ou pior. E eu, porque o pelo Mass menos, Effect eu ele é um tive. jogo mais pessoal também, né? Não, Mass Effect tem uma parada muito semelhante isso daí, e Mass Effect 2 é pioneiro, né, nessa transição, assim, diria, afetiva com os personagens. Mas é sensacional, cara. Você ficar na pele do bruxo, você vê que não é tão fácil quanto parece, né? Porque às vezes a batalha sentimental é mais difícil do que derrotar qualquer aranha gigante, digamos assim. Sim, a sentimental e moral também, em algumas missões, né? Pois é, cara, porque em diversas situações, diversas mesmo, no Witcher 3, você se depara com histórias e até mesmo presenciais de outros bruxos, e cada um segue o seu rumo de forma diferente. O Geralt, geralmente ele é imparcial, só que ele é mais justo do que imparcial, Sim, entendeu? e Isso ajuda você tomando suas decisões junto com ele também. E isso é muito legal. geralmente mas existem bruxos que eles são ruins, tem bruxos que são bandidos, que fala uma pessoa que vai resolver, pega o dinheiro e não resolveu nada, mentiu para as pessoas. Então você encontra várias histórias como Tem essa. uma missão dessa, né? Que você encontra um cara que ele nem bruxo é, que ele só tinha um medalhão. E aí Isso. você usa a sua magia de confundir a mente nele, aí ele confessa que. Ah, não, nem sou bruxo, eu encontrei um corpo de um bruxo morto, aí eu peguei o medalhão dele e tô saindo enganando as pessoas por aí. Mas isso é muito legal, que o Geralt, ele é tudo isso, ele é carniceiro, ele é um puta espadachim, mas eu acho que a maior. Isso, inclusive, é uma fala do livro que eu não tô falando exatamente o que está escrito no livro, mas fala que a maior virtude do Geralt é a consciência dele, que ele é um cara que ele tem uma consciência muito afiada. E isso é muito legal, porque no jogo mesmo, você pode simplesmente resolver as coisas de maneira imparcial e, você roubou? Roubou. Então demorou, morre. Ah, você fez isso? Então você vai morrer. Você fez isso? Ou você pode tentar entender e tentar usar o bom senso e a compaixão. E isso é muito legal, cara. Que a experiência que o jogo traz pra você, ela é muito mais do que só um jogo, tá ligado? Não só isso, mas o jogo também faz. O jogo eu acho que também os livros, eu não sei, eu não li os livros. Mas o lance também do preconceito, né, mano? Tipo, Muito, a muito. gente tá É lidando. forte. É A gente forte. tá lidando ali com um universo onde, tipo, todo mundo odeia os bruxos, mano. Tipo, você entra dentro da cidade lá e os NPC ficam falando. Tipo, as crianças, meu pai disse que eu não posso falar com você, que não sei o que e tal. Você Não só entra os nos bruxos, bares, os né? caras querem te descer a porrada. Sem contar também o lance de que, tipo, eles conseguem mostrar as mazelas das pessoas lá, tipo, o povo pobre e o povo rico. Ele tem uma desconstrução social, ele trata um pouco de política também no meio do jogo, no meio Sim. do livro. O livro ele mostra isso bastante, mas o jogo é muito melhor pra mostrar isso por causa do fator visual, né? Sim. Então, tipo, é muito incrível você chegar lá na cidade central, que esqueci o nome, é Nilfgaard. Você chegar em Nilfgaard e aí você tem os bairros pobres e a galera toda maltrapilha e as casas são tortas e é tudo muito zoado. E aí você vai pra parte nobre da cidade e todo mundo bem vestido, as ruas limpinhas, tudo muito bonito. Isso é muito legal. E aí é onde entra também o lance da moral do jogador, né? Porque nem você falou, o Geralt ele tem esse lance de consciência. Então, às vezes, se é uma pessoa que tem pouco dinheiro e tá pedindo pra você fazer um negócio, você tem a opção de cobrar ou não cobrar daquela pessoa por causa da situação que ela tá vivendo. Sim, sim, eu sempre cobro porque eu sou, eu sou mercenário. Mas e eu preciso afiar minhas espadas e isso não sai de graça. Mas é muito legal. E não só o Geralt sofre preconceito, como você vê o preconceito com outras raças, tá ligado? Sim. Então, tem muita gente que vive à margem da sociedade em Nilfgaard, por exemplo, porque é um druida. Druida não.
porque é um anão, porque é um elfo, porque é um gnomo, então é muito Porque legal. é um monstro. Monstro não, porque monstro bom é monstro morto, né? Então, tem várias situações dentro do Witcher que, por exemplo, tem um vampiro, que ele, assim, mesmo sendo um monstro, ele consegue ter uma forma humana. Tem pelo menos, eu acho que mais de 2 quests falando sobre Lobisomem. vampiros. Não, sim, eu Tem, falei brincando, mas tem muitas missões que realmente tem monstros que o Geralt, você chega numa situação que você fala, mano, pra que eu vou matar esse monstro? Qual o sentido disso? cara, tem uma quest bem curtinha de uma súcubo, cara, que eu achei Cara, eu sensacional. tava pensando exatamente nessa quest da Succubus, que eu fiquei E eu não muito vou, não vou bolado. falar como é, porque como é uma quest curta e eu acho que deve ter só essa quest, então assim, pra quem tiver curiosidade, que procure. Mas eu achei muito interessante e assim, é uma decisão simples, né, que você tem no final de resolver a parada da quest, mas assim, Sim, que me colocou pra pensar, cara. Eu falei, Coloca você nossa, contra a parede, né? sim. e é uma situação que acontece assim nos dias de hoje, cara. É só você trocar, sabe? A Sucubo por uma outra persona, né, nos dias de É, hoje. E só muitas pra, se encontram. só pra Pode falar. contextualizar a galera que talvez não saiba, Succubus é uma espécie de um demônio feminino que meio que. Como fala? Que seduz os homens, tá ligado? Isso é uma Succubus. E a quest gira mais ou menos em torno disso, só pra dar uma apimentada aí pra galera que de repente quiser procurar essa quest. Ela é muito da hora essa quest, cara. Eu fiquei. Quando eu fiz essa quest, eu falei, caralho, que quest foda. E ela é muito curtinha mesmo, ela é muito da hora. É bem curta. E em relação a preconceito, eu achei que o 2 retrata melhor o preconceito do que no 3. Talvez o 3 também retrata, mas não fica tão evidente porque no 3 você já tá jogando assim, tá todo mundo em guerra, então tá todo mundo na mesma situação, né? É. Então assim, não fica tão aparente quanto no 2. No 2 fica tão aparente que às vezes uma personagem que você não salva, ela é cruel, no caso do Witcher 2 é uma elfa, ela é cruelmente morta de uma forma que faz você assim, caramba, mano. Deixa eu ver se eu acho um save anterior para não deixar isso acontecer, cara. Nossa, Entendeu? fiz Você se bastante sente isso. responsável, entendeu? Pela crueldade por causa de intolerância, né? Que tem no 2 assim, eu acho que é muito mais forte. E Mas ela. aí fica a pergunta, né? Tipo, a gente falou de quão rico é esse universo, tantas questões que ele debate, cada coisa legal aqui que a gente falou, tanto do livro quanto do jogo. E a pergunta que fica é: como que a Netflix vai adaptar tudo isso pra série dela? Cara, Deixa eu dar uma opinião primária aqui. vamos lá. Olha, eu conheço a Netflix e eu conheço o Witcher. Netflix anda fazendo cagada nas séries. Ela brota um monte de série todo dia lá pra você assistir. Eu assisto até o terceiro episódio pra ver se presta, depois eu desisto. Tá certo? A Netflix comprou uma briga boa, já estão gravando ou terminando já a segunda temporada. Pra quem viu, já falou, viu os primeiros 5 episódios, falou que bate até Thrones. Pra Isso, mim eu isso tava daí é comentando tudo. isso com o Pato. Para mim isso daí até agora é tudo uma sacada de marketing. Pode ser Tem essa, né? verídico ou não. Pra mim é tudo uma sacada de marketing. E eu vou falar a verdade pra vocês. Quando foi anunciado, há uns 2, 3 anos atrás, eu fiquei hypado naquele momento. Mas depois eu falei assim, olha, o importante é que eu sei que o Witcher é uma série por si só, independente da mídia, foda. Se ela cair algum degrau por causa disso, a culpa é totalmente da Netflix. Tá certo? Eu penso assim. Um ponto a se ressaltar que quando começou a aparecer o elenco, eu fiquei muito preocupado com o elenco. Eu também. Principalmente com a atriz, com a Yennefer. A Ciri nem tanto. Tem a Shani também, que eu tô bem preocupado. Eu não sei se ela vai aparecer na série, mas eu acredito que em algum momento ela deve aparecer, que é um personagem muito importante. A Shani, praticamente, eu acho que eu posso falar. A Shani é uma personagem o seguinte: seria a melhor esposa do Geralt se ela cedesse.
Porque ela é um personagem tão legal, tão assim, como se diz, a Shani é uma personagem perfeita se ela se ela fosse casada com o Geralt, entendeu? Tipo assim, ela ama o Geralt, ela gosta pra caralho do Geralt, mas ela reconhece que ela não tem espaço no coração dele. Então assim, é uma mulher perfeita, cara, sabe? E então, voltando aos personagens, teve uma crítica muito grande porque a atriz no universo Witcher do videogame, ela é ruiva. Já na série, ela é bem morena, né? Ela não é E muito ruiva, né? Ela tem um cabelo meio não é avermelhado. nada ruiva, ela tem até o cabelo crespo na série. É. Só que assim, eu fiquei feliz porque a personagem da série, ela tem sardas no rosto, mesmo ela sendo morena. Ela tem sutis sardas. E me parece que isso é natural do rosto dela, não é maquiagem nem nada. Que, pelo fato da atriz no universo do The Witcher, do videogame, ela ser ruiva, ela tem sardas também no rosto. Uhum. Então, assim, eu já fiquei muito feliz de ter esse detalhe, entendeu, nela. A Yen, no videogame, eu acho que é meio que impossível encontrar uma atriz igual àquela personagem, Ah, porque mas dá pra chegar mais próximo, vamos falar a verdade, vai. não, dava pra chegar, mas é impossível, porque assim, Muito talvez quem linda, tá né, ouvindo mano? não sabe, talvez quem tá ouvindo o podcast não saiba, nenhum dos personagens que existe no Witcher 3 são baseados em personagens reais. Eles são 100% criados digitalmente ou foram esboçados e depois tornaram-se em CGI. Não teve Mas motion esse capture, né? Não teve um ator ou uma atriz que foi baseado, né? Não teve uma pessoa que motion foi baseada. capture teve porque motion capture é captação dos movimentos. Ah, é verdade. Então isso teve. O Mas que não não teve teve, a captação das feições e tudo mais. o que não teve foi o escaneamento facial e corporal dos atores. Uhum. Tanto que, geralmente, quem faz todos os movimentos de espada é uma pessoa só no estúdio. E É o cara geralmente que é o especialista, né? Isso, e geralmente a pessoa que faz os movimentos dos NPCs, dos personagens em geral, também é uma ou duas pessoas. Então, assim, um ator fez todos os NPCs, digamos assim, e dos personagens secundários. Só se eu não me engano, o Geralt e as personagens principais que tiveram assim uma pessoa específica para fazer esse tipo de atuação. Mas os personagens assim, digamos, renderizados no jogo, eles não existem de verdade, entendeu? E Mas aí, o Kevin, eu acho assim que tá à altura do Geralt. O que eu vou, O o que eu Pato vou compartilha de uma opinião diferente que eu já sei, já até. Mas compartilha. assim, o ruim, o que eu acho ruim do Kevin como Witcher é que assim, você olha pro cara e você vai ver o Superman em todas as É direções. foda, mano. Então, assim, vai precisar você assistir pelo menos uns 3 ou 4 episódios Pra pro desvencilhar dessa figura de super-homem, isso, né? pro Kevin poder assim encarnar o Geralt assim na sua visão. É porque, Entendeu? é porque eu acho que o maior problema do Cavill, como o Geralt, é que ele já tem essa imagem anexada de Superman, e o Geralt e o Superman são figuras muito distintas. O Geralt é um underdog, é um cara que ninguém gosta, é um cara que quando ele chega na aldeia, a galera fica feliz e puta ao mesmo tempo, sabe? Porque, tipo, lá vem aquele mutante desgraçado. Tá, mas beleza, ele vai matar um monstro que tá assolando a região, mas, mano, não queria. Se ele não tivesse aqui e o monstro fosse embora, pra mim seria melhor. Aham. E o Superman não, o Superman é o Jesus da galera. Quem chega e O salva o Henry Cavill dia. tem uma cara de nice guy da porra, né, mano? Sim, sim. Tipo, eu não acho ruim, eu não acho ele ruim. Tenho amigos que acham que o Henry Cavill tem tanto carisma quanto uma chaleira. Eu não acho que chega a esse limite, que chega a esse extremo. Eu não acho ele um ator ruim, mas eu acho que teriam atores melhores, tá ligado? Tipo, por exemplo, pra mim, o melhor ator que poderia fazer o Geralt seria o Mads Mads Mikkelsen. É. Que, mano, esse cara, ele é muito bom, ele tem uma afeição, ele já é meio esquisito. É o Hannibal, né? É, o Hannibal. Ele é o Hannibal, ele é o vilão estranho, ele tem um monte de papel. É Acho que o vilão do Doutor Estranho.
Isso. Ele aparece em Death Stranding também, que é o que tá mais na mídia aí. É o ultimamente. Caecilius do Doutor Estranho. Isso. E no Death Stranding ele é o vilão principal, digamos assim. Isso. E, cara, eu acho ele perfeito, só que eu entendo que, tipo, como eu espero, né, que eles vão mostrar um pouco mais da história do Geralt no começo, acho que se faria mais sentido ser um Geralt um pouco mais novo. Sim. Porque o Mad Mikkelsen, pra mim, seria um Geralt perfeito se fosse o Geralt do The Witcher 3. Já é um Geralt mais velho, é um Geralt mais experiente, então seria perfeito. Sabe quem o Mads Mikkelsen poderia ser nessa série? Aquele amigo do The Witcher 3 lá, do Geralt. Quem? O Jaskier? Que fica andando com ele lá no começo do jogo, não vou lembrar agora o nome. O tiozinho. O tiozão. Tio Vesemir. É, esse aí mesmo. Se tivesse Cara, é que, assim, uma eu acho figura que o mais Vesemir- velha pra ajudar ele, ia ser da hora. É que o Vesemir, ele faz um papel de meio que de pai, sabe? Eu vejo ele uma figura muito paterna. Sim, Assim. sim. E durante o jogo, ele participa mais em conselhos do que em batalhas, Ju. Sim. Sim. Tem pouca O coisa Witcher, que o Vizimir faz pra ajudar o Geralt, na real. Vizimir não, acho que é Vazimir, né? É. Não, é Vesemir mesmo. Pode ir. Não muda tanto. É que acho que Mas Vizimir é o rei da Redânia. Tô vendo referente, aqui. referente aos personagens, tá meio a meio. Mas e o que vocês acham que a série vai... Na minha opinião, a série vai mais pegar o jogo, né? Pra se basear, né? Não, acho que vai mais os Já livros. deixaram bem claro que vão seguir os livros. Os Isso. livros, mas vai ser cronológico ou vai ser tipo uma história que eles vão criar? Tipo, Aí vai, acho que vai o adaptar ponto bonitinho? interessante, o ponto interessante aí é o seguinte: eles pegaram os livros, pegaram todos os contos e tentaram colocar de forma cronológica. De fato, eles vão mudar, porque se colocar de forma cronológica, eles vão dar. Vai perder a emoção, né? Vai dar tipo um spoiler no meio da série. Mas a diretora disse que vai tentar seguir de forma cronológica os acontecimentos. Porque quando você pega o primeiro livro, não conta o início do Witcher, entendeu? Não, Conta algumas aventuras deles. Agora na exatamente. série já vai começar a contar assim, aprofundar bem mais os personagens, entendeu? E vai ter uma linha de história principal. É isso que vai Até, acontecer. até porque pelo trailer a gente já deu para entender que a série, pelo menos essa primeira temporada, vai focar bastante na Ciri. E a Ciri só vai aparecer no segundo livro da série. Tipo, no primeiro livro tem uma parte que é muito que tem tudo a ver com a Ciri, que a gente possa até contar se vocês quiserem, que é muito foda na real. E a Ciri mesmo só vai aparecer no segundo livro, num conto que também é muito foda, e aí que ela vai aparecer. Mas eles já deixaram bem claros que não vai ter muito mais a ver com o jogo e vai ter mais a ver com os livros mesmo. Tanto que a própria diretora falou que porque no jogo, o amigo do Geralt, que é o bardo, que é o cantor e o pregador, no jogo ele é o Dandelion. E a diretora já falou que na série vai ser Jaskier, que é o nome que ele tem no livro mesmo. E assim, a gente não pode esquecer que o jogo do The Witcher, ele é baseado no livro, mas ele tem uma história própria, entendeu? Ele não segue os livros. Tem muitos contos dos livros, a narrativa é muito parecida, mas ele tem uma história própria. Sim, Então, sim. assim, isso eu, apesar de não gostar quando isso acontece algumas vezes, mas eu acho isso legal, porque quem lê o livro tem uma experiência, quem joga o jogo tem uma experiência. E eu acredito que a série agora está vindo para dar um complemento. Porque assim, não importa a quantidade de mídias que você tem, mas se for tudo igual, qual é a graça, né? Exatamente. Mas eu confesso que, por exemplo, quando eu assisto uma mídia de filme baseada num quadrinho, eu quero muito ver a fidelização dos personagens como nos quadrinhos. Só que assim, isso não tem acontecido, infelizmente. Por exemplo, o primeiro X-Men que saiu, os caras vieram tudo com roupa preta. Eu tava pouco me lixando pra história, a história podia ser ruim. Mas se todo mundo tivesse um uniforme igualzinho dos quadrinhos, eu ia amar. É por isso que eu Entendeu? gosto do X-Men Apocalipse, porque no último minuto do filme lá mostra todo mundo com a roupa clássica do quadrinho.
E aí Só por todo isso. mundo achou que ia ser. Todo mundo inocente achando que ia ter essa roupa agora. Não teve, fiquei puto. Eu nem assisti o último da Fênix aí, nem sei se é bom essa Eu bosta. também não sei. Mano, você não perdeu nada da sua vida, cara. Vale mais a pena você perder 1 hora esperando um médico no SUS te atender do que assistir esse filme. Nossa, É caralho. melhor, Mas, ô, é melhor ver o filme do Pelé, né? Era melhor ver o filme do Pelé. Só dando uma pequena crítica aí ao que o Lorde falou, que você não gostou porque no primeiro você não tava nem aí pra história, você queria ver só a caracterização dos personagens sendo bem resolvida, né, no caso, mostrando igual aos Sim. quadrinhos. Ao mesmo eu falo, mano, o ser humano tem que acabar, né? Porque muitos compartilham da ideia de que, pô, tinha que ser assim, enquanto outros reclamam. Porque o filme do Watchmen lá, do Zack Snyder, quando ele fez, é cuspido a HQ. Se você pegar a HQ do Não, Watchmen perfeito. e Pra mim é um passar... dos melhores filmes baseados em quadrinhos. Desculpa Então, ter te cortado, mas eu não, precisava não. desabafar. É porque o ótimo é foda pra mim, mas a maioria das pessoas reclamou. Porque não? Cadê a identidade do diretor? Porque ele fez igual tá nos quadrinhos, não tem nada que diferencia. Pô, aí você vê o outro filme lá, que o cara faz um negócio diferente. Ah, mas não tem nada a ver aqui, ó. Não fizeram igual tá na HQ. Ah, mano, morre logo, velho. Ser humano tem que acabar, não é possível, velho. Ou você quer o negócio igual como é, ou você, pô, né, sei lá, entra no meio termo, digamos assim. Mas 880 nesse caso não dá. Eu aprendi duramente durante a minha vida de nerd, né, ou de, digamos assim, porque nerd eu não sou porque eu sou muito burro, mas geek eu acho que se encaixa melhor com. É o seguinte, eu trabalhava numa firma que era mais de 150 funcionários. E na sala que eu trabalhava tinha pelo menos 25 desenhistas lá, então a gente se comunicava muito sobre série, essas coisas. E eu era uma pessoa assim, muito séria, geralmente, quando eu ia falar qualquer coisa, né? Se eu ia falar uma piada, eu era sério. Se eu ia falar assim da morte de alguém, falava sério também. Mas Até porque falar da morte de alguém rindo não dá, né? é. Mas assim, é uma característica minha de ser sério com qualquer coisa. E o pessoal gostava muito de ouvir as minhas críticas em relação a filme, sabe? Ou a jogo. E eu lembro que quando saiu o primeiro Batman do Nolan, eu gostei muito do primeiro Batman. Eu O achei Begins legal pra mim é o porque melhor. eu gostei, não, melhor não digo, mas forçou assim, um pouquinho. Porque a minha Porque opinião, vocês claro. gostam do Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas tem o Coringa, né, cara? Porra, esse Ah, Coringa então é por isso que eu não inacreditável. gosto do filme, mano. Você acredita? Eita. Eu acho que isso aí daí. mas- Eu acho que mas isso aí aí é dá outro até assunto pra outro podcast. Dá assunto pra outro podcast, isso aí. Com certeza, mas assim, o que eu gostei desse primeiro filme foi o seguinte, foi porque ninguém contou a origem do Batman. É, aham. Só por isso. Mas, tipo assim, o meu filme só é bom por causa disso. É tipo assim, nota 1. É isso que eu gostei no filme. Aham. O segundo, eu não gostei porque perdeu muita característica. Ah, mas teve o Coringa, com certeza. É um filme do Coringa, não é um filme do Batman. E eu Essa é a gostei minha por maior causa disso. crítica ao filme. Eu não gosto da trilogia do Nolan porque, tipo, na primeira, o primeiro filme, o Begins, eu gosto muito por causa do Ra's al Ghul, mano, que pra mim é um dos vilões que eu mais gosto e aquele ator, como que é o nome dele? Liam Neeson. O Liam Neeson, isso. I will find you and I will kill you. Eu amo ele. E ver ele como Ra's al Ghul pra mim é tipo um sonho se tornando realidade. Mas eu não gosto desse lance de trazer o lado humano, tá ligado? Do personagem. Porque o Nolan quis trazer pro nosso cotidiano e ficou meio cringe. Você vê o Batman lutando com o cotovelo. Sei lá, eu acho os três muito esquisito. O primeiro, pra mim, é o que é mais, assim, ok de ser aceitável. E o 2 só tem o Coringa pra mim. O filme nem precisasse se chamar Batman, podia se chamar, sei lá, Coringa. Pra mim, o 2 é o filme do Coringa. Podia ser o primeiro filme do Joker, tá ligado? O primeiro filme do Joker do Heath Ledger. Então eu acho que a gente divide da mesma opinião dos filmes. O terceiro, a minha opinião não deveria existir esse terceiro filme do Batman. O Poxa, terceiro, ele eu tô totalmente no outro lado de vocês aqui. Então, Não, sabe por a quê? gente vai fazer Eu um vou outro... falar A gente tem que duas fazer um coisas. podcast, hein, mano? Vou falar só duas coisas sobre esse terceiro filme. Mulher Gato Sem Chicote É. e Benny Sem Soro, mano, É. pega essa porcaria e joga no lixo. Eu só vou falar isso. A única tá? coisa que eu acho da hora... Não vou dizer que o filme tem as suas qualidades. Se a crítica gostou e os fãs gostaram, quem sou eu pra falar mal do filme? Não, eu só queria dizer assim que você chamar o Robin do filme e o nome dele ser Robin é forçar a barra.
Isso aí, foda. Mas o que eu mais odeio nesse filme é o final. Pra mim, no final, não tinha que mostrar o rosto do Bruce Wayne. Podia ter acabado com o Alfred acenando assim com a cabeça. O Jovem Nerd que falou isso, né? Hã? Acho que o Jovem Nerd fala isso também num vídeo dele. Que, mano, seria perfeito se fosse assim. Pra Sim. acabar. Porque o Nolan, ele faz filmes assim, tá ligado? Sim. Tipo, a origem dele. O filme acaba nesse negócio de, tipo, não vai dar resposta. Só, tipo, dá a entender, Mano, tá é ligado? plantar na cabeça a ideia. É fazer igual o Kevin Feige fez com os filmes do Vingadores. Aquela brincadeira do Capitão América toda hora querer falar o Avengers Assemble, mas sempre cortar e ele não falar. Exato, Pra chegar no exato. último filme de toda daquela euforia, ele pegar e falar sussurrando e mesmo assim todo mundo ouvir, sabe? Você tá esperando por aquilo. E pra mim esse é o sentimento que eu tenho, sabe? O filme ele deveria ter acabado muito antes. Vamos, por favor, aí tem que gravar um podcast sobre isso, vai ficar sobre assim. Mas voltando ao The Witcher, né? A série, ao meu ver, pode ser que seja boa, assim como pode ser que seja muito ruim. Eu acho que no caso dessa série, não vai existir o meio termo. Ou a gente vai gostar ou a gente vai odiar. Não vai ser tipo, mais ou menos. Eu também concordo, mas eu acredito que ruim tá bem longe, viu, de ser essa série. A minha maior preocupação, na verdade, é com a fidelidade. Perverterem os personagens, saca? Porque, por exemplo, uma coisa que a Netflix fez e que é tipo um dos piores exemplos, um dos melhores piores exemplos de longe é o Death Note. E cara, uma das paradas que foi mais criticado do Death Note foi foda. é que foi uma perversão dos personagens, sabe? Tipo, o L, que é o personagem principal, o L não, o Light, que é o personagem principal no anime, ele é um gênio, ele é um cara que ele é inteligentíssimo, e no filme ele é um idiota, ele é um imbecil. Então a minha maior preocupação é essa, sabe? Deles manterem. Eles não precisam fazer exatamente igual no livro, exatamente igual no jogo. Eles têm sim toda a liberdade criativa e de adaptar, até porque não sou eu que mando em nada, então não vai passar por mim mesmo. Então, Ô, Pato. Oi. Só pra tornar a noite de vocês um pouco mais triste, Death Note foi um sucesso pra Netflix e a continuação já tá sendo produzida, tá? Não, cara, eu imagino porque é isso que a Netflix quer. Isso não vai se repetir. Isso não vai se repetir, sabe por quê? Porque assim, foi anunciado Death Note, os fãs foram lá e assistiram essa merda. E eu ajudei nisso. Sim, mas exatamente. Quando você assiste algo na Netflix até o final, não tem como desassistir. Não. Exato. Então o sucesso tá garantido. Mas isso Mas, não vai se repetir na segunda vez. Um momento Grinch aqui pra vocês, eu me diverti pra caralho assistindo esse filme da Netflix Death Note, hein, mano. A cena dele gritando lá dentro do laboratório, eu confesso que eu ri de chorar de rir, mano. É que na real é uma paródia comédia do Death Note, né? Não é bem um Death Note. Sabe qual que foi a fita? Eu acho que eu no final não desgostei tanto, assim, comparando com a obra-prima, original e tal, eu acho o filme detestável. Mas eu acho que eu não tive essa reação tão negativa, porque eu já sabia que ia ser uma bosta, inclusive eu fiz um vídeo muito antigo sobre isso, desde que anunciaram que o cara que ia fazer o L, ele era afrodescendente. Eu já pistolei aí, porque se você quer falar de caracterização, vamos falar do jeito certo. Se o cara ele é pálido, albino na bosta do desenho, você não vai pegar o totalmente contrário. Mas até aí, é que nem eu falei, eles estão fazendo a história não no Japão, a história é nos Estados Unidos, então eles estão baseando, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas desde esse momento, eu já falei assim, não vou levar esse filme a sério. Ele vai lançar, eu vou assistir, mas eu não vou assistir tentando buscar referência, não vou fazer nada disso. Eu simplesmente vou fazer sessão pipoca, tá ligado? Eu vou assistir como um filme qualquer. Tipo assim, eu tentei me desligar, falar assim, ó, nunca vi o anime, vou assistir esse filme pra ver o que é. E aí eu assisti com meu pai até, a gente deu risada pra caramba vendo esse filme. E aí depois, quando acabou, que a gente riu bastante, eu olhei pra cara dele e falei, mano, que bosta, né? Ele é que bosta, hein? A minha crítica maior a isso tudo, e aí eu já puxo no The Witcher, é que, tipo, mano, o problema dessa escolha deles colocarem um menino negro pra ser o L é que isso descaracteriza muito o personagem. Porque o L é um cara que, mano, ele tem olheira porque ele não dorme, ele só fica comendo doce o dia inteiro. Então, mano, é um moleque que, sabe, não que não dê pra representar isso, mas no filme ele não é isso. No filme ele é um moleque putativo, ele é um moleque que pega em arma, e o L no anime nunca pega em arma, ele tem uma política própria, uma disciplina própria. Então, o meu problema e a minha maior preocupação com essa série da Netflix do The Witcher é, tipo,
que eu acho que não vai acontecer, mas ainda fica uma pontinha de preocupação, é dessa perversão dos personagens, tá ligado? Sim. Deles pegarem um personagem que já tá estabelecido, já tá consolidado, e transformarem em uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver, tá ligado? Eu acho que assim, o lance de caracterizar um personagem é até que ok, tipo, mas não é uma regra a ser seguida. A gente vai pegar um exemplo, pega o L mesmo. O cara quer fazer nos Estados Unidos, ele é um policial negro. Pode ser, mas se você conseguir fazer com que tudo seja contextualizado dentro dos Estados Unidos, o que mais ficou estranho pra mim foi ver, tipo, um cara marmanjo, baita de um negão, porque aquele ator ele é foda, ele fez Corra, eu acho ele muito bom. Tipo, sentando esquisito na cadeira, fazendo umas manias que o L tem no mangá, É. que não coube pra um negão daquele porte fazer, tá ligado? Tipo, todo delicadinho. Tipo, aquilo ali, se fosse um cara branquelo igual o L fazer, faria sentido, mas ele se sentar esquisito, dentro de uma cadeira, dentro de um estabelecimento de café, daquele jeito. Pô, o cara é um policial que pega em arma, detetive. Não condiz, tá ligado? Com a cena. Ficou meio esquisito, né? Porque não parece Sim. não parece que faz sentido pro personagem. Então, tá totalmente descaracterizado. Eu acho que isso, se a série do The Witcher conseguir respeitar, sabe? Porque por mais que, beleza, a Yennefer não é tão linda quanto é nos jogos e nem quanto é descrita no nem livro. um pouco, cara. Mas se ela tiver a mesma personalidade que a personagem tem, Não, isso por se o favor. Geralt conseguir carregar esse senso de justiça, sabe? Esse lance dessa inteligência, de saber analisar as coisas. Se o Henry Cavill conseguir transparecer isso pro público, eu acho que já valeu, tá ligado? Eu tenho, assim, duas observações a fazer em relação à série. Eu suspeito, eu quero muito estar enganado. O primeiro ponto é o seguinte: o Kevin, eu acho que ele não vai, pelo menos nessa primeira temporada, eu acho que ele não vai conseguir trazer um Geralt impecável, tá certo? Como o Pato falou, por ele ser um Geralt mais jovem, a gente vai conseguir deixar passar. Mas para um Geralt assim mais, digamos, experiente, talvez numa segunda temporada, tá? Porque assim, o Kevin, em diálogos, em combates, eu acho que ele vai ser muito bom. Mas no momento que tiver que transparecer, eu digo visualmente, o Gerald, eu acho que ele vai pecar um pouco. Ah, mas Talvez. a gente tem que ver já algum princípio, né, disso já, pelo menos. A gente precisa ver isso realmente na atuação. É porque assim, o Kevin, eu vejo assim um personagem meio Nicolas Cage, sabe? Que você vai sempre ver o Nicolas Cage em qualquer filme que ele faça. Muda o nome, muda o personagem, mas você sempre vai ver o Nicolas Cage. Você não consegue ver uma personificação do personagem. Essa é a minha preocupação. O segundo ponto é que é o seguinte: eles entregaram nas entrevistas, sem falar nada, que a atriz não vai ter nenhuma, digamos, esplêndida presença na série. Por quê? Porque a atriz foi a única pessoa que não foi nas não foi Que não foi no mencionada, quê? não foi nas entrevistas. A atriz da atriz. Yennefer. Não, a atriz da atriz, que faz a personagem Tris. Eu buguei um pouco quando você falou, É. fiquei sem entender. A atriz da atriz, eu fiquei... É, quê? atriz, personagem do The Witcher, a atriz desse personagem não compareceu nas entrevistas, sendo que, não digo nos livros, não posso afirmar, o Pato pode, mas no jogo, no jogo, o primeiro e segundo título era atriz, pra cima e pra baixo, só se falava na atriz. No terceiro filme que veio aparecer Yennefer e veio aparecer a Ciri. Foi no jogo, entendeu? Mas assim, se a atriz é um personagem importante no universo do jogo, por que ela também não foi nas entrevistas junto com o Kevin, junto com a personagem que faz a Ciri, junto com a personagem que faz a Yennefer? E eu acho que ela não vai ter importância, pelo menos nessa primeira temporada do Witcher, ela não vai ter a importância que eu tô esperando. Entendeu? Ou às vezes a atriz que faz ela também é ninguém que alguém conheça e que ninguém pagaria um ingresso pra ouvir uma entrevista dela também, né? Então, Olha, não Se sei. você for parar pra discordo pensar, de eles só você. levaram... É porque assim, Discordo de você. nos livros, no começo, a atriz ela é mencionada, então talvez se eles estão seguindo um pouco mais a linha dos livros, a Yennefer e a Ciri elas são mais importantes no começo dos livros porque elas aparecem mais. A Yennefer já aparece no primeiro livro
Inclusive, o título do primeiro livro, que é O Último Desejo, é a história de como o Geralt conhece a Yennefer. Então, acho que faz sentido a atriz não ter tanta relevância nessa se eles estão seguindo os livros, mas, cara, acho que não justifica o fato da atriz não ter aparecido lá. Porque se ela aparece na série, alguma importância ela tem. Eu tenho até eu fico até preocupado dela aparecer só em 1 ou 2 episódios. Ah, cara, espero estar pode enganado. acontecer, hein? se for, eu vou te dizer que eu não ficaria surpreso. Porque nos livros, nos primeiros livros, ela aparece bem pouco. Ela vai começar a aparecer bem mais pra frente na história. Eu fico feliz em saber que nos livros estão assim, se tá nos livros, então eu digamos que eu me acomodo nessa parte. E a minha maior preocupação com a Yennefer, porque é essa atriz mesmo, tá? Que não vai ser uma deusa maravilhosa de cabelo enrolado, com cheiro de lilás e groselha e olhos violeta. Então já aceitei que não é isso. A minha maior preocupação é a personalidade, como o Brian falou. Cara, o que dá o maior brilho pra Yennefer, além da beleza absurda dela, é a personalidade dela. Porque ela tem uma personalidade nos livros que você, como leitor, você fica puto e apaixonado ao mesmo tempo por ela, tá ligado? Porque ela tem uma personalidade... Ela tem uma personalidade que é muito intoxicante e é muito tipo... Caralho, mano, olha o que essa mina tá fazendo, mas beleza, vamos lá, porque, né, é a Yennefer. Então, pra mim, tem que ser isso. Se a atriz conseguir captar a essência da Yennefer, pra mim já valeu. Se o Kevin conseguir captar a essência do Geralt, se os personagens conseguirem captar a essência dos personagens, a história pode ser diferente, a adaptação pode ser diferente, mas os personagens eu quero que eles tentem manter, sabe? Tentem manter um Jaskier / Dandelion que seja o mulherengo, que gosta de contar histórias e gosta de cantar. Tentem manter a Ciri, que no começo era uma menina que ela era impetuosa e mandona, e aí quando foi ficar com o Geralt, ela começou a aprender a ser uma bruxa, uma Witcher. Cara, se manterem a personalidade dos personagens, eu já vou ficar satisfeito, e aí se tiver minimamente de acordo com os livros, eu já fico satisfeito, já fico feliz. Pato, pra você essas são as considerações finais e o que não pode faltar nessa série? Cara, podemos dizer que sim. Tá, e pra você, Lorde? Então, eu acho que um complemento, além do que o Pato disse, são os monstros. São o quê? São os monstros. Eu quero ter tanta empatia com os monstros quanto com os personagens principais na série do The Witcher. Entendeu? Sim. Eu quero ver se não vai ficar estranho, né? Porque é tudo muito CGI, eu não sei se vai ficar legal. Não, vai ficar bom. E eu te falo porque são os mesmos profissionais que fizeram Avengers. Então, não tem como ficar Fizeram ruim. o quê? Avengers. A mesma empresa que os... fez os efeitos especiais de Avengers tá fazendo no Witcher. Meu, a Netflix comprou uma briga, cara, muito boa. Entendeu? Eles não investiram tanto nessa série pra perder. Então, no mínimo, essa série vai ser boa. Pode não ser ótima, mas a partir de boa, eu acho que eu posso esperar dessa série. Pelo menos eu tô falando de mim. Entendeu? Só que assim, não tô com todo esse hype. Eu tô bem neutro mesmo pra assistir essa série. Tô bem neutro. Eu acho Os caras tá Azaghal positivo. Eu acho que eu vou me surpreender por causa da minha neutralidade. Talvez pra quem tá esperando muito. Tô nessa também. Talvez pra quem tá esperando muito da série. Tanto nível livros, tanto quanto nível jogos, pode quebrar a cara. Mas eu acho que se você manter a neutralidade, eu acho que pode ser até acima de bom essa série. O que eu espero na real é o mínimo de semelhança, que eles respeitem, tipo, como as histórias acontecem, mas eles podem contar do jeito que eles quiserem, mas tipo, sabe, o lance de como o Geralt conhece a Ciri, como o Geralt conhece o Jaskier, como o Geralt conhece a Yennefer. Eu acho que se eles respeitarem os eventos de maneira mínima, sabe, se eles conseguirem respeitar a essência desses encontros e dos personagens, pra mim acho que já vai ser uma série do caralho. E aí o resto é adaptação, é roteiro, o que eles quiserem fazer. Eu acho que eles respeitando essas paradas, a origem dos personagens, respeitando esse universo como ponto-chave, sabe?
Eu acho que já vai ser uma puta série. Eu tô com o Lorde, eu não tô com um hype gigantesco, não tô contando os dias pro dia 20, mas quando sair eu vou ficar bastante empolgado, vou assistir e espero que eu seja surpreendido. Talvez eu tenho quase certeza que eu vou me surpreender, porque o meu hype tá num nível muito consciente. Nossa, eu lembrei agora da nossa conversa sobre o último episódio de Game of Thrones, Pato. Qual que era a parada? O que você espera do último episódio? Eu só quero ser surpreendido. Eu te faço a pergunta agora. Você foi surpreendido? Fui, da pior maneira possível fui. Nossa, cuidado Mas, com o galera, que você deseja, né? né, mano? É Mas, bem galera, isso. essa foi a nossa análise minuciosa aí sobre essa série do The Witcher, que tem tudo pra ser boa, mas que pode ser ruim, assim como também pode acabar sendo boa. O que você acha dessa série? Você tá ansioso? Você tá contando os dias, como o Pato disse, pro dia 20 ou não? Você tá neutro, tá zagal positivo? Vamos ver como é que vai ser isso daí. Deixa aqui nos comentários, por favor. Lembre-se de mandar a mensagem no Anchor. Mande a mensagem de voz lá, perguntando, questionando, comentando sobre o que a gente disse aqui, se a gente falou alguma asneira, deixa aí nos comentários, os links das redes sociais estão aqui embaixo, e basicamente é isso, galera, vocês curtiram fazer o podcast aí, tem alguma ressalva, alguma coisa que vocês querem estar deixando, divulgando, esse é o momento. Eu curti bastante, espero voltar aqui mais vezes para falar mais coisas baseadas na minha humilde opinião de... Mas gostei bastante e é isso aí, galera. Vamos assistir esse The Witcher aí. Leiam os livros, acho que esse é o meu maior conselho para vocês. Joguem o jogo, quem tiver disponibilidade, mas leiam os livros. Para quem tiver aí Kindle ou quem tiver qualquer outra coisa, os primeiros livros são bem baratinhos na Amazon. E sempre tem também aquele PDF maroto que a gente encontra por aí nas interwebs. Cara, vale muito a pena, é uma leitura muito gostosa, é uma leitura muito easy, muito fácil. E você pode ler um conto por dia, ler um conto sempre que dá na telha. Minha recomendação é essa: leiam os livros do Andrezinho Sapkowski, que vale muito a pena. E é bom sempre lembrar para as pessoas que são igual ao Lorde que não conseguem ler, agora a gente tem audiobook, então procura o audiobook aí dos livros do The Witcher pra você ouvir. Sempre, eu tô ouvindo bastante audiobook agora pra academia, eu fico ouvindo o livro, é fantástico, cara. Mas e aí, Lorde, tem algo a dizer? Tenho sim, eu primeiramente quero agradecer você, Brian, pela oportunidade. Falar do que a gente gosta, não tem preço. É a coisa mais gostosa do mundo. E para quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que depois que você assistiu Witcher, se você não leu os livros, não jogou o jogo, algum desses dois você vai correr atrás porque você vai se sentir órfão de Witcher. Porque o Witcher ele não é ele é um anti-herói, né? Deixar bem claro aqui, ele é um anti-herói, mas o universo dele é tão bom e tão amplo. O Pato aí já deu as dicas, então não tenho mais nada a declarar nessa parte. Só quero agradecer a oportunidade e vida que segue, quem sabe uma próxima. Com certeza, eu acho que a gente começou uma discussão boa até sobre o filme do Batman e do Nolan. Eu vi que temos opiniões controversas, acho que a gente pode emplacar um novo podcast sobre esse assunto também. Com certeza. Mas é isso, se vocês têm alguma coisa pra divulgar, algum trabalho que vocês fazem de freelance, vocês querem deixar aí, não sei. Quem quiser me seguir nas redes sociais, só pra eu ficar um pouco mais famoso, me sentir um pouco mais famoso, Pato Rafa com PH, no Instagram, no Twitter. Tamo aí, eu falo umas bosta aí e é nóis. Lorde? Tô tranquilo. Obrigado pela oportunidade. Então tá bom, então. Não, que isso, é nóis. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Se estiver ouvindo a gente no YouTube, deixa o seu joinha e compartilha com os amigos esse podcast, porque quanto mais pessoas ouvirem, mais assunto teremos para discutir no próximo podcast quando lemos os seus comentários e opiniões diferentes. E é isso. Nos vemos depois. Vamos fazer um podcast depois que todos nós assistimos essa série aí do The Witcher para comentar o que achou, se bateu, se surpreendeu, se foi as nossas expectativas ou não. Beleza? É isso. Valeu. Até a próxima e tchau.